Olá pessoal, tudo bem? Voltando novamente com um novo vídeo. E aí, nesse vídeo, nós iremos agora falar sobre a nomenclatura científica ou as regras de nomenclatura científica que usamos nos seres vivos. Então, a aula de hoje vai ser dedicada a isso aí. Quais são as regras de nomenclatura biológica? Bom, você está vendo aí dois exemplares aí de dois tipos de onça. A onça parda e a onça pintada. A onça parda, cujo nome científico é Puma concolor, enquanto que a onça pintada é Panthera onça ou Panthera onca. A pergunta que não quer calar no primeiro momento: por que dar nome científico aos indivíduos? Não seria mais fácil chamar onça pintada ou onça parda? Não é mais fácil fazer isso? Calma. A grande questão é o seguinte: é porque essa mesma onça parda que nós chamamos aqui, ou em algum lugar aqui do Cerrado, do Distrito Federal, aqui do Centro-Oeste, em outra região é chamado de nome diferente. A mesma onça pintada também recebe nome diferente. Então, geralmente, quando a gente dá o nome vulgar do indivíduo, do animal, de uma planta, de qualquer que seja ele, nós temos aí o risco de regionalizar esse nome e às vezes a gente está falando do indivíduo, tá? O nome de um indivíduo com vários nomes vulgares. E aí causa essa confusão. Não sabe que indivíduo é esse. Aí o que é que o cientista fez? Vamos fazer o seguinte: vamos dar nome científico aos seres vivos. E aí, através disso, se pode padronizar o nome das espécies. E aí, por exemplo, se você está fazendo um trabalho científico, você pode até indicar o nome vulgar daquele indivíduo, respeitando o habitat, o local onde ele está inserido, mas sempre colocando o nome científico para que todos então tenham acesso, que saibam de que espécie a gente esteja se referindo. Então, a grande importância de dar o nome científico aos seres vivos, basicamente é essa: padronizar esse nome, e em qualquer parte do mundo, esse nome será o mesmo, e não assim diferenciado de acordo com a região, de acordo com o país, de acordo com o local onde esteja sendo estudado. Ok? Então a gente vai partir agora para saber como a gente coloca o nome dos indivíduos. São as regras da nomenclatura científica. A primeira regra: todos os nomes científicos devem ser escritos com destaque e em latim. A escrita em latim evita variações, já que se trata de uma língua morta. Ou seja, que não é mais utilizada e não corre o risco de sofrer mudanças em sua escrita. O destaque pode ser sublinhado, negrito ou itálico. Então, a primeira coisa que nós devemos observar, primeira regra: os nomes devem ser escritos em latim. Uma língua, né, que era estudada normalmente nos currículos anteriores, há muito tempo atrás. Me lembro que minha mãe estudava latim, né, era normal, ela tinha lá, eu lembro, era pequenininho, 7, 8 anos de idade, via lá estudando latim. Ela estudou até, né, velhinha, ela sempre foi estudiosa. E daí, o latim é uma língua morta. O português, o espanhol, por exemplo, deriva do latim. Mas é uma língua que não sofre modificações ao longo do tempo. Então, se não sofre modificações ao longo do tempo, como o português, o inglês, o francês, enfim, o espanhol, então fica fácil de você padronizar e de você manter o nome daquele indivíduo que foi dotado, que foi colocado há anos atrás. Então, vai ser permanente, vai ser uma coisa eterna, o nome daquele indivíduo. Uma outra coisa importante dentro dessa primeira regra é que esse nome científico deve ser em destaque. E esse destaque pode ser sublinhado, pode ser negrito ou pode ser itálico. Exemplo: Homo sapiens, que é o nosso nome, o nome científico da espécie humana, do ser humano. Observe aí, o nome está escrito em itálico, essa escrita que nós temos aqui à disposição no nosso sistema de computação. Canes familiares, que a gente falou anteriormente, em vídeo anterior.
o canis familiaris, que é o cachorro, o cão doméstico, está sublinhado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente deve observar é esse destaque que deve ser dado ao nome, para que ele fique destacado no texto. Você vai fazer um trabalho científico, destaque esse nome. Ok? Tranquilo? Então, primeira regra, nome deve ser derivado do latim, e segundo, deve ser destacado ou de forma sublinhada, ou em negrito, ou então itálico. Passemos ao segundo. A nomenclatura científica deve ser binomial, o que significa que todo ser vivo deve ter o nome científico composto por ao menos duas palavras, sendo a primeira para identificar o gênero e a segunda para denominar a espécie. Exemplo, gato. O nome do gato, o nome científico do gato, é Felis catus. Felis catus. Então, o nome de qualquer que seja espécie deve ser binomial, constituído de dois nomes. A primeira palavra, veja, designa o gênero e a segunda denomina a espécie. Felis catus. Felis, o gênero, catus, a espécie. Beleza? Então, nomenclatura científica binomial. Gênero, primeiro, depois a espécie. Terceira regra. A nomenclatura do gênero, primeira palavra, é um substantivo e deve ser escrito sempre com a letra inicial maiúscula. Já o nome da espécie é um adjetivo e assim deve possuir a letra inicial minúscula. Por exemplo, o nome vulgar, né? A araucária ao angustifolia. Araucária angustifolia, que é o pimeiro do Paraná. Percebam, o primeiro nome aí, que indica o gênero, começa com a letra maiúscula. Letra maiúscula. E o segundo nome que indica a espécie, letra minúscula. Então, Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná, escrito de forma correta. Se você tiver uma questão, por exemplo, no Enem, colocando aí os dois nomes, o gênero e a espécie, e os dois começando com inicial maiúscula, esse nome está grafado de forma errada. Então, a primeira palavra que indica o gênero, que é um substantivo, e o outro que é um adjetivo, é a qualidade do indivíduo, tá? Ou então de onde ele vive, representa a primeira palavra escrita com inicial maiúsculo e a segunda com minúscula. Isso aí é fácil, beleza? Fácil de perceber isso aí. Agora, para finalizar, regras de nomenclatura científica. Olha só aí esse esquema. Nome científico do ser humano. Homo sapiens. Homo sapiens. Escrita em itálico, né? Veja aí que nós temos a espécie, que é Homo sapiens, o ser humano. E esse é o nome científico do ser humano, nome popular dos humanos. Veja, o gênero começa com letra maiúscula e o adjetivo que representa a espécie, que representa a espécie, né? O epíteto específico, começa com letra minúscula. Então, esse nome está gravado corretamente, tá bom? Então, pessoal, essas são as 3 regras básicas de nomenclatura. Esse vídeo é rapidinho e observe que nós temos aí a primeira regra. O nome deve ser em latim, tá? Nome latim. O nome deve ser destacado, em itálico, negrito ou sublinhado. O nome deve ser escrito primeiro indicando o gênero, o segundo indicando a espécie. Nesse caso, o gênero inicia com letra maiúscula e a espécie, a palavra, inicia com letra minúscula. Então, são regras básicas utilizadas quando a gente vai gravar, quando a gente vai escrever o nome científico de uma espécie. Tudo bem? Então, é isso aí. Então, a gente fecha essa nossa aula aí, tá bom? E a gente fecha essas regras de nomenclatura científica. As regras de nomenclatura científica, que são essas regras, finalizando, utilizadas para a gente escrever o nome científico dos indivíduos. É isso aí, a gente se vê em outra aula e até mais. Tchau, tchau.